Som. Talvez. Som. Bom dia de novo. Hoje tivemos aqui um culto um pouco diferente, né? Um culto para comemorar aqui com as crianças, para quem é visitante, né? Uma vez por ano nós fazemos a escola bíblica de férias, nesse período de final de julho, onde as crianças vêm alguns dias antes do domingo, né? Sexta, sábado, domingo, para aprender um pouco da Bíblia, da Palavra de Deus, também brincar, cantar, fazer jogos, né? Então, especialmente nesse domingo, tem aqui essa comemoração com as crianças, alguns enfeites, né? Mas não é a prática diária do culto, mas uma maneira de integrar as crianças também na importância de louvar a Deus, de conhecer a Bíblia e por isso que tem aqui todo esse enfeite hoje, né? Também uma segunda informação aos visitantes: o pastor dessa igreja está de férias, 2 domingos anteriores e esse, né? E vai estar de volta no domingo que vem. Bem, então eu vou estar aqui hoje a trazer um estudo, uma mensagem. Já estive na semana passada a trazer uma mensagem e hoje vou trazer uma pequena continuação da mensagem da semana passada. E embora as crianças aqui com os versículos já tenham feito já uma mensagem, né? Porque os textos que eles citaram por si só já é uma bela mensagem para conhecer tanto a nós mesmos e a nossa condição de pecadores, quanto também que a salvação está em Jesus. Nós vamos falar um bocadinho disso também hoje. Por isso, quem tiver aí a Bíblia, pode abrir no livro de João, no Evangelho de João, né, um dos discípulos de Jesus. Capítulo 10. Quem não tiver a Bíblia deve passar aí na televisão o versículo para acompanharem. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 19 até o 30. Podemos ficar sentados mesmo hoje com bastante atenção para acompanhar o texto. Então vamos lá. Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que nós ouvimos ele? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, alguns judeus e o interpelaram, perguntaram para ele: até quando nos deixarás a mente em suspense? Se és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse culto, por esse momento que nós estamos a ter. Agradecemos, Senhor, já anteriormente às 9h tivemos a escola bíblica dominical para aprender um pouco sobre o Apocalipse. E agora, Senhor, estamos a ter o culto que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado pelas canções que nós entoamos ao Senhor, de glória ao teu nome. E agora também pela participação das crianças que estão aprendendo a andar nos teus caminhos, os versículos bíblicos e os teus ensinamentos. Agora pedimos que o Senhor venha abençoar cada um de nós aqui, guardando em nós os teus ensinamentos, falando aqui também nessa manhã, e que o Senhor esteja nos explicando a tua palavra,
de uma maneira que o nosso coração se alegre e guarde-a para que nós possamos viver perto de Ti e de forma a sermos salvos encontrando o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, na semana passada, nós vimos aqui um capítulo ou dois anteriores a esse texto. E nessa passagem que nós estudamos na semana passada, se você não veio, pode encontrar o vídeo na internet, né? Nessa passagem, nós encontramos Jesus a falar com as pessoas, a falar com os judeus. E nessa fala de Jesus com os judeus, nós destacamos 5 grupos de pessoas, nesses versículos, que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus a falar e se converter, mas que não se converteram. Uma delas era aqueles que pensavam que Jesus ia vir de um lugar que ninguém sabia onde era, né? Nós só fazer uma revisão, né? Não vamos estar a falar sobre isso. Então esse primeiro grupo tinha uma má interpretação acerca de quem ia ser o Messias. O segundo era aqueles que creram, mas depois numa pequena conversa com Jesus já deixaram de crer. Eles criam superficialmente, sem saber ao certo também quem era Jesus. O terceiro grupo era dos guardas, que foram para prender Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, voltaram sem prender Jesus e maravilhados com a mensagem, mas os fariseus e os judeus sufocaram eles com algumas palavras de acusação, e eles, não é dito na Bíblia, mas eles foram ali um pouco abafados, né? Depois teve os judeus que estavam a conversar com ele, mas ao invés de buscar o conhecimento no próprio Jesus, ficavam a indagar entre si mesmo, com o próprio pensamento deles, uns com os outros, acerca de quem era Jesus, em vez de estar ali a buscar o conhecimento no próprio Cristo, né? Depois um quinto grupo de pessoas que ouviram a mensagem de Jesus acerca dele ser a fonte de água viva e acabaram por crer, enquanto que outros não creram mesmo assim, né? Então falamos sobre isso e hoje nós vamos ver uma pequena continuação, eu diria, porque no texto que nós lemos hoje, nós temos aqui 2 grupos de pessoas também, ovelhas de Cristo e não ovelhas de Cristo. Então, como na semana passada nós demos uma ênfase para quem não era ovelha de Cristo, tiveram a oportunidade de se tornar ovelhas de Cristo, mas não confiaram, não creram nas palavras e não se tornaram, hoje nós vamos dar uma ênfase nas ovelhas de Cristo. Para isso vamos pegar esse texto que nós lemos e um texto que fica no capítulo seguinte para darmos um exemplo de quem é uma ovelha de Cristo, o que ela faz e como ela age, tá bem? Então, primeiramente, nós lemos nos primeiros versículos que houve uma discussão entre os judeus. Alguns criam em Jesus e outros não. Isso acontece ainda nos dias de hoje, né? Como é óbvio, durante toda a história da igreja, sempre vai ter pessoas que vão ouvir a mesma mensagem, um vai pensar de um jeito e o outro vai pensar de outro jeito. Um vai crer e o outro não vai crer. E Jesus diz aqui que o motivo disso é porque uns são ovelhas de Jesus e outros não são ovelhas de Jesus, né? Então, começamos o texto nessa mensagem, uns crendo e outros não, e o versículo passa para o versículo 22, dizendo: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Essa festa não é uma daquelas 3 festas anuais obrigatórias do judeu. Na semana passada, o texto que nós lemos, quem se lembra, era na festa dos tabernáculos, né? Na festa das cabanas. Essa era uma das 3 festas que tinham que estar presentes os judeus lá em Jerusalém. Essa festa aqui não é uma dessas, tabernáculos ou Páscoa ou Pentecostes, que são as 3 festas obrigatórias dessa época para os judeus. Essa é uma festa recente, é uma festa em comemoração, como se fosse um feriado prolongado, em comemoração à vitória dos Macabeus, um povo judeu, no ano 160 mais ou menos, não é isso, mas é 165 a.C., 165 a.C., sobre os Seleucidas, que estavam ali a oprimir o povo judaico, o povo de Israel. Então, numa guerra, numa batalha, no que é conhecido como revolta dos Macabeus, eles se rebelaram e acabaram por conquistar a independência ali no povo de Israel, desse povo, né, de Seleucidas. Então, dali para frente começou a ser uma festa, isso. E Jesus estava aqui nessa festa, e o versículo 23 diz que ele passeava
no templo, precisamente numa parte do templo chamado Pórtico de Salomão, e rodearam eles alguns judeus e começaram a perguntar para ele, né? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. É muito interessante essa passagem, porque os judeus eles já tinham perguntado isso nas outras festas. Na semana passada, que a gente leu os capítulos anteriores, nós vimos que os judeus ficavam sempre a perguntar, sempre que encontravam-se com Jesus, tinham essa mesma pergunta. É interessante isso, porque Jesus sempre respondia a pergunta para eles, mas eles não conseguiam compreender. Ora, nós estamos no capítulo 10. Se nós formos para João 8, fica aqui um bocadinho para trás, versículo 24, nós encontramos o seguinte texto, 8:24. Jesus a dizer, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles perguntaram, quem és tu? Já tinham feito essa pergunta na festa anterior, nos dias anteriores. E Jesus já aqui, nesse texto, vai responder assim, o que é que desde o princípio eu já vos tenho dito? Ou seja, nesse texto, Jesus já está a dizer que já disse várias vezes para eles quem ele era. E nos capítulos seguintes que a gente está aqui agora, nós temos de novo a mesma pergunta. E temos os judeus a dizerem assim, até quando vai deixar a nossa mente em suspenso? Jesus nunca deixou a mente dos judeus suspensa. Ele sempre teve a falar quem era Jesus, quem ele era. E eu acho interessante essa passagem, porque eu acho que se Jesus tivesse vivido 350 anos, todos os anos, todas as festas, ia ter as mesmas perguntas para Jesus, sem as pessoas crerem, sem os judeus crerem. Porque eles não perguntavam realmente de coração para Jesus para conhecê-lo, mas perguntavam para condená-lo. Se ele dissesse que era Deus, era um motivo para condenação, porque os judeus não criam nisso. Então todas as festas estavam a procurar prender Jesus. Nós, muitas vezes, irmão, fazemos o mesmo nos dias de hoje. Muitas vezes nós procuramos saber quem é Jesus, mas nós não queremos saber de verdade se o que Jesus for não bater com aquilo que eu quero ser. Então esses judeus, eles ficam com essa mentalidade de até quando nos deixará em suspense? Nós também temos muitas vezes isso. A Bíblia vai dizer várias passagens explicitamente de grupos de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Quem praticar isso, mentiroso, adulto, papapá. E muitas vezes eu encontro com pessoas que dizem, não, vai sim, vai encontrar. Ou seja, é a mesma coisa. Eles querem buscar em Jesus uma informação. Quando Jesus dá a informação clara, porque a passagem das cartas de Paulo são claras quando diz, digo-vos, esse grupo de pessoas não vai entrar nos céus. É claro para mim isso. As pessoas ficam com a mesma mentalidade ainda, sabe? No outro dia querendo saber de novo a resposta, no outro de novo, e a mente fica em suspense, né? Então nós nos dias de hoje ainda temos isso. Tanto é que existem várias religiões, justamente por causa disso. Nós queremos sempre ouvir aquilo que nós queremos que Jesus seja para nós. Eu não quero ouvir o que Jesus é de fato, se ele não for aquilo que eu quero que ele seja para mim. Se eu tiver que mudar o meu querer e a minha vontade e a minha vida, eu já não sei se quero mais ouvir quem é Jesus. Mas aí eu me lembro que eu preciso da salvação. Então no outro dia eu pergunto de novo para ele quem ele é. E aí eu leio a Bíblia, leio esses versículos, mas não quero acreditar nesses versículos. Quero acreditar só nos versículos que eu quiser. Isso é um problema grave, porque isso demonstra quem não é ovelha. Porque o texto vai dizer que essas pessoas que não criam em Jesus, não criam, versículo 26, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. O mesmo acontece quando eu creio em 90% da Bíblia, mas não creio nos outros 10%. Não adianta eu crer em uma parte. Esses judeus também criam no Antigo Testamento, numa parte da Bíblia. Mas Jesus disse, vocês não creem em todas as minhas palavras, todas as palavras, e guardarem e segui-las, não são as minhas ovelhas. Como disseram aqui as crianças agora há pouco, né? Então, muitas vezes, nós somos impedidos de ser salvos por não compreendermos toda a totalidade das Escrituras, de quem é Jesus e o que ele quer da nossa vida.
né? Muitas vezes os versículos são explícitos em condenar um grupo de pessoas, mas como nós queremos ser esse grupo de pessoas, como nós não queremos mudar a nossa vontade, nós queremos então buscar uma religião que permita aquilo, ou pesquisar na internet um grupo de pessoas que permita aquilo. O problema é que nós estamos a perguntar para pessoas que não são Jesus. Estamos a perguntar para pessoas que eles mesmos dão a resposta da cabeça deles, como nós vimos na semana passada. Na semana passada, quem se lembra dos versículos, Jesus disse algumas informações. Jesus disse para os judeus, eu estou aqui só por um tempo agora. Depois, vocês vão me procurar e não vão me achar. Jesus disse isso na cara dos judeus. E os judeus perguntaram uns para os outros, para onde será que ele vai? O que será que ele vai fazer? Por que nós não vamos encontrar ele mais? Será que ele vai pregar para os gregos? Será que ele vai se matar? Diz aqui no outro versículo. Com Jesus ali, os judeus queriam resposta um dos outros. Nós somos iguais, Jesus está aqui na Bíblia. Está a falar, não sejam assim. Nós vamos lá, deixa eu ver se tem algum grupo de pessoas que fala que não, pode ser assim porque aquilo é o outro, né? Então, esses judeus perguntavam de uma maneira que muitas vezes nós também perguntamos. Muitas vezes nós também temos o coração parecido com os desses judeus. Então, as ovelhas de Jesus, elas são pessoas que reconhecem a voz de Jesus. Que uma certa altura da vida dela, Deus, com graça e misericórdia, alcança ela por méritos do próprio Deus e não da pessoa. Esse Senhor Jesus alcança com misericórdia e graça a vida dessa pessoa e ela passa a ouvir a mensagem de Jesus. Para a pessoa pode parecer uma coisa natural. Fui visitar uma igreja e comecei ali a ouvir. Mas para Deus foi Ele que fez a obra. Ele trouxe a pessoa na igreja. Ele é quem é o pastor da ovelha. Ele é quem pega as ovelhas e coloca aqui para perto, né? Então, nos versículos 26 nós vemos isso. Vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguem os meus ensinamentos. Seguem o que eu estou a falar para fazer. Seguem aquilo que eu estou a dizer que é. Essa explicação é a mesma que nós encontramos no capítulo 8, voltando um bocadinho para trás, que nós acabamos por não ver, mas um versículo que diz que eles não... 8:42. Jesus vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Jesus vai dizer, se Deus fosse o vosso Pai de facto, certamente vocês iam me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou. 8:43. Qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está falando a mesma coisa, já tinha dito. Sabe por que vocês não me seguem? Vocês não são filho de Deus. Sabe por que vocês não me seguem? Porque vocês são incapazes de entender a minha palavra. E ele aqui está a dizer, sabe por que vocês não me seguem? Vocês não são minha ovelha. Se vocês fossem filhos de Deus, no capítulo anterior, vocês iam me seguir. Aqui está dizendo, se vocês fossem minha ovelha, vocês iam me seguir. Jesus foi repetindo várias vezes o mesmo ensinamento. Um exemplo muito bonito, e aqui eu quero já passar para um outro texto, mas para dar um exemplo de quem é a ovelha de Jesus. Eu acho que é importante, na semana passada ficou faltando, né, uma coisa assim. E hoje, para falar sobre quem é a ovelha de Jesus, eu gostaria de falar sobre Marta. Quem já leu o livro de Lucas vai se lembrar de uma passagem em que Maria e Marta estavam em casa a receber Jesus. Isso porque elas viviam em Betânia, que é uma localidade onde quando Jesus ia para Jerusalém ou de Jerusalém para outros lugares, acabava por passar por Betânia. Fez amizade com Maria, Marta e Lázaro e gostava muito de estar ali com eles. A Bíblia fala algumas vezes que Jesus amava esses três irmãos. Gostava de estar por ali. E um pouco antes do capítulo que nós vamos ler uma passagem sobre Marta, mas eu quero destacar antes o que aconteceu antes na vida de Marta, em Lucas. Quem se lembra, Maria estava aos pés de Jesus, juntamente com outros discípulos, na casa dela, na casa de Maria, Marta e Lázaro, e estava ali a ouvir a mensagem de Jesus. E Marta estava ocupada a fazer as coisas da casa, estava lá Jesus, ela queria dar uma boa refeição para Jesus, ela queria preparar algo bom para Jesus.
E Maria estava ali sentada, também era dona da casa, Maria era irmã de Marta e de Lázaro. E Marta ficava para lá e para cá fazendo tudo. E Marta ali sentada a ouvir. Maria ali sentada a ouvir. Então Marta vai até Jesus e diz: Senhor, não te importas que eu fique a fazer todas as coisas e a Maria aqui sem fazer nada? E Jesus diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu ficar aqui sentada e ouvindo os meus ensinamentos. E diz uma frase muito importante: nada mais é preciso do que isso. Por isso, por ela ter escolhido a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar ela de ouvir os meus ensinamentos para fazer os afazeres da casa. Disse para Marta. Então Maria escolheu a melhor parte naquela hora. E é muito importante a frase de Jesus: nada mais é necessário. Para Jesus, só uma coisa importante: ouvirmos a voz dele e seguirmos a Jesus. Por que eu quero pegar essa mesma Marta, que foi reclamar de Maria, que estava ali nos afazeres, para dar um exemplo de boa ovelha? Porque o livro de João é o único livro que vai relatar a ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Marta. E essa parte da ressurreição vem depois desse encontro de Jesus com Maria e Marta. E aqui, passado 3 a 6 meses, nós encontramos outra Marta. É a mesma, mas com a mentalidade já mudada. E é muito interessante analisar isso, e gosto desse exemplo. Quando Jesus disse para Marta: só uma coisa é necessária, e isso eu não vou tirar de Maria, Marta podia ter ficado emburrada, chateada com aquela repreensão, porque foi uma repreensão. Podia ter falado: poxa, eu estou fazendo o melhor para Jesus, e ele ignorou. Podia ter falado: poxa, Jesus ama mais Maria do que eu. Mas aparentemente não foi a reação dela. Aparentemente Marta é uma ovelha de Jesus que ouviu a repreensão de Jesus. E nós vamos falar sobre os motivos que me levam a crer nisso. Primeiro, quando Jesus, no versículo 20, está a chegar no povoado, olha o que diz João capítulo 11, versículo 20. João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aconteceu o oposto. Marta, quando viu que Jesus estava vindo para a casa dela. Ela já correu ao encontro de Jesus. Ela não pensou em fazer um pão. Ela não pensou em preparar a casa para recebê-lo. Ela que antes pensava isso, agora teve uma ideia brilhante. Vou correr ao encontro de Jesus para encontrá-lo antes que ele chegue na minha casa. Jesus já estava indo para a casa de Marta. Não era preciso essa pressa. Mas ela aprendeu que não há nada melhor do que estar perto de Jesus. Então ela quer antecipar alguns minutos ou algumas horas aquela vinda. Se ela fosse ao encontro, ia poder vir com Jesus e ter mais tempo com Jesus. Isso é uma coisa bonita de se ver, porque ela é uma ovelha de Jesus. A Bíblia vai citar várias vezes que Jesus amava ela e ela tem palavras que demonstram que ela é a ovelha de Jesus. Ela aceitou uma repreensão e encontrou em Jesus a alegria da vida dela. Um segundo ponto que me leva a crer que ela é a ovelha de Jesus é porque quando ela chega para Jesus, versículo 21, ela diz para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Não é uma frase igual às nossas, do tipo: ah, Jesus, por que o Senhor não faz isso que eu quero? Ah, Jesus, por que... É uma frase de fé. Eu também acho que se Jesus estivesse ali, não tinha morrido o irmão dela. E ela vai e diz para Jesus: olha, eu tenho certeza, se você tivesse aqui, não tinha morrido o meu irmão, o Senhor tinha curado ele. É uma frase de fé. E mais, ela diz uma segunda frase que poucas pessoas nessa época diriam, se calhar nem os discípulos diriam isso. Ela diz: entretanto eu sei que mesmo agora que ele está morto, qualquer coisa que o Senhor pedir ao teu pai, Deus, ele vai fazer. Isso não é uma frase normal daquela época. Ela não tinha os evangelhos, ela não tinha as cartas de Paulo para estudar. Ela tinha
poucas vezes que ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir. E perceba a mensagem que Jesus passava quando ele se encontrava com alguém. Marta, nas poucas vezes que ela ouviu a mensagem de Jesus, ela já tem capacidade para saber que Jesus podia ressuscitar um morto. Uma coisa inédita. Não tinha ainda essa história para ela saber. Ela fala para Jesus que o morto de 4 dias podia ressuscitar. Isso é uma coisa, Jesus, eu acredito que quando olha para ela, com essa fé que ela tinha, diz uma frase impressionante. Como é que continua? O seu irmão vai ressuscitar. E agora é que vem o golaço de bicicleta que a Marta fez. Porque se as 2 primeiras frases já foram boas, a terceira é ainda mais extraordinária. Porque ela não compreende o que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer, o teu irmão vai ressuscitar porque eu vim com esse propósito. Mas ela pensa o quê? Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Irmãos, isso não é uma frase fácil para se dizer nessa época. Volto a dizer, ela não tinha os ensinamentos do Novo Testamento que nós temos, e ela faz uma citação que muitos judeus não criam. Muitos judeus, nomeadamente saduceus, não criam na ressurreição do último dia. Os próprios judeus tinham dificuldade de falar sobre isso. Mas olha o que Marta já tinha aprendido acerca de Jesus por causa de uma repreensão de Jesus. Porque Jesus diz, Marta, para de fazer as coisas da casa e vem ouvir o que eu falo. E ela ouviu, ela obedeceu e foi. E causa 3 frases de muito impacto para qualquer ovelha de Jesus dizer. Marta diz, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Isso é uma coisa que Jesus tinha dito para ela, não tem em outro lugar. Ela guardou, ela gravava, ela se importava. E essa frase é uma frase porque ela achou que Jesus estava consolando ela. Ô Marta, o seu irmão vai ressuscitar no último dia, a gente vai voltar a vê-lo. Isso que ela pensou. Mas Jesus estava dizendo naquela hora. E muito interessante que o próprio Jesus aproveita o gancho dela não ter entendido para jogar mais uma frase teológica na cabeça de Marta. Porque Jesus podia responder assim para ela, não estou a falar disso, filha. Estou a falar que eu vou ressuscitar ele agora. Eu vim aqui para ressuscitar ele. Jesus podia explicar isso. Mas não, ele aproveita isso e diz uma frase forte. Eu sou a ressurreição. Nossa, isso é uma frase inédita. Nunca na vida tinha aparecido uma coisa dessa, em qualquer lugar da Bíblia. Ele não está a falar que ele vai ressuscitar as pessoas. Ele está a dizer, jovenzinha, você está a falar com a ressurreição. E digo mais, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que a pessoa esteja morta, ela vai viver de novo. Ela vai ressuscitar em vida. Aquele que crê em mim, continua Jesus dizendo, não passa pela morte eternamente. E esse é um ensinamento que Marta recebe inédito. Um ensinamento de muito amor. Jesus podia ter simplesmente dito algumas coisinhas, mas Jesus aproveita isso para passar uma mensagem maravilhosa. Ele é a ressurreição. Marta fica maravilhada, eu acredito, com esse texto. Porque Jesus pergunta para ela assim, crês nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? E eu acho que a resposta de Marta é um pouco perdida. Porque ela acabou de receber uma informação que ela fica... A resposta de Marta depois disso é, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo. Mas não foi essa a pergunta de Jesus. Isso é o que Marta cria. Marta cria que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que ela era a ovelha de Jesus. Marta cria que Jesus era Filho de Deus que veio ao mundo para perdoar. Cria que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento que viria para alterar o rumo da história e da salvação. Mas ela não responde à pergunta de Jesus. Porque ela ficou passada, eu acredito.
E isso acontecia muitas vezes. E aqui eu quero fazer uma pequeno desvio da mensagem para falar que isso era uma coisa que acontecia muitas vezes. Marta deve ter pensado assim, mas com quem é que eu estou a falar? Esse Senhor que está na minha frente é a ressurreição e a vida. E eu vejo isso nos discípulos. Quem se lembra quando o barco estava a se movimentar, tormentas, tempestade, o barco ia ser destruído, toda a gente ia morrer, os discípulos, Jesus estava lá a dormir. Vocês sabem que naquela época, os discípulos sabiam quem era Jesus, ninguém vai seguir alguém mentiroso. Os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos sabiam do poder de Jesus Cristo. E eles acordam Jesus. Jesus vai e acalma a tempestade, o vento, o mar. E qual é a reação dos discípulos? Eles ficam aterrorizados. E perguntam entre eles, como é que diz o versículo? Quem é esse que acalma o vento e o mar? Eles sabiam que Jesus tinha criado o vento e o mar. Só que eles estavam constantemente se maravilhando com os feitos de Jesus. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção numa coisa. Sabe por que nós não nos maravilhamos diariamente com os feitos de Jesus? Porque nós somos evangelistas do século 21. Nós somos cristãos do século 21. A mensagem que foi passada para nós é uma mensagem de que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus tira a nossa doença, Jesus dá um emprego bom, Jesus dá... E a mensagem que nós temos acerca de Jesus não é sobre quem ele é ou o poder dele, como era antigamente. É sobre as coisas que Jesus pode fazer de bom para nós. E nós nos convertemos nessa mensagem. E essa mensagem enraiza dentro da nossa mente. E sabe o que acontece com isso? Nós não vivemos maravilhados com Deus diariamente, com Jesus. Nós vivemos frustrados com Jesus diariamente dentro do nosso subconsciente. Cada um de nós que estamos aqui hoje. Não é preciso negar isso. Isso é uma coisa que nós temos que confessar para Jesus diariamente. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Nós vivemos frustrados porque eu quero um barco grande. E Jesus pode fazer aparecer um barco grande aqui na praça agora, mas ele não faz. Eu fico frustrado. Porque tem poder para isso e não. Quem dá um exemplo tonto desse... Dá um exemplo da nossa vida diária. Eu tenho um emprego que eu não gosto, às vezes tenho que trabalhar de turno, eu tenho minha família que não é crente, eu tenho meus filhos doentes, E eu, quando me converti, falaram para mim que Jesus, ele fazia as coisas. Quando a gente se converte, imediatamente na nossa cabeça, os nossos filhos vão viver 300 anos, nossos pais vão viver 400 anos, ninguém vai morrer com 40, 50, agora eu sou crente. Agora eu sou aquele que tem Jesus. Então, irmãos, essa mensagem não é uma mensagem bíblica e nós podemos encontrar isso nas pessoas. Paulo, por exemplo, ele tem uma frase em 2 Coríntios 11, 23, onde ele vai dizer assim: vocês acham que são servos de Cristo? Eu sou muito mais. Sabe por que eu sou muito mais servo de Cristo? Porque eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, quase até a morte, tiraram, quem leu Atos sabe, tiraram Paulo de lá morto, mas ele, ainda não estou morto, apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, ele nunca conseguiu ter paz num lugar, e enfrentei perigos nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos que iriam matar ele, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Não é porque ele queria ficar em jejum, não. Você está a falar aqui. Suportei frio e muitas vezes nem roupa tinha. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo era mais servo de Cristo, não porque ele era mais abençoado, mas porque ele tinha certeza
das tribulações que aguardavam ele. Aliás, quem se lembra de Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim: eu sou agora compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Não sei o que vai ser em Jerusalém. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que ele vai ser o quê? Rico? Que ele vai ser, tudo dá certo na vida dele? Não. Em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Esse evangelho não é o mesmo que nós ouvimos hoje. Nunca na vida. Então, cada dor de dente que eu tenho, eu fico frustrado com Jesus. Não era preciso eu ter uma dor de dente hoje. Cada unha encravada, cada vez que o meu filho cai, se machuca, tem que ir no hospital com ele à noite porque ele apanhou febre. Eu estou diariamente frustrado, porque eu fui ensinado e isso enraizou dentro de mim que Jesus era uma pessoa que não ia mais deixar essas coisas acontecerem. E mesmo quando a gente passa a frequentar uma igreja saudável biblicamente, nós temos que diariamente ficar trabalhando na nossa cabeça quem realmente é Jesus, porque ficou enraizado lá isso. Eu vou trabalhar amanhã no emprego que eu não gosto. Nossa, amanhã é turno da noite. Ou então no seu... Sabe? Eu podia ter um emprego maravilhoso do lado de casa, das 9 às 5. Jesus podia fazer isso para mim. Ele não fez. Eu estou constantemente frustrado. Não é a vontade dele que importa. E antigamente não era. As pessoas maravilhavam-se diariamente com ele, porque eles aguardam. Isso não é pessimismo. Paulo não era pessimista, achando que estava a guardar ele prisões, não sei o quê. Ele não era pessimista. Ele fazia o que ele fazia para a glória de Deus. Você está no teu emprego para a glória de Deus. Não é a tua vida que importa, a tua vida é uma coisa rápida aqui. Nós não vamos viver eternamente. Essa semana minha esposa me mandou um vídeo de um rapaz uma pessoa a fazer uma pergunta para um teólogo chamado R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, já faleceu há poucos anos atrás. E a pergunta era: estou a tentar conciliar a morte do meu filho. Como eu faço para lidar com a minha raiva de Deus? Essa era a pergunta dele. O cara perdeu o filho, imediatamente brotou dentro dele uma raiva de Deus. Sabe por quê? Porque ele vinha nesse pensamento acerca de Jesus. Como é que o meu filho vai morrer se eu pertenço a Jesus? Imediatamente, o amor que ele tinha por Jesus se transformou em raiva por Deus e ele já carregava aquilo há muitos anos. Nós não servimos a Jesus para ter uma vida maravilhosa, irmãos. Nós servimos a Jesus porque ele é a ressurreição. E eu quero encerrar aqui, já está na hora, ainda tem algumas coisas para falar aqui, mas eu quero dizer um pouco sobre o que é isso de ser a ressurreição e a vida. E é aqui que está o segredo para a nossa vida, de modo a glorificar a Deus. Quando Jesus diz para Marta que ele é a ressurreição e a vida, ele está a dar uma promessa maravilhosa que todo cristão tem que carregar dentro dele. Ele diz: crês nisso, Marta? E para entendermos isso, nós temos que perceber que para nós, uma pessoa que tem vida é uma pessoa que tem um coração a bater e sangue a pulsar nas veias, ou que respira, ou um ser que tem vida é uma pessoa que anda, um ser que anda. Para Deus, não. Para Deus, o homem está morto nos delitos e pecados até ele se encontrar com Jesus, e só depois é que ele ganha vida. Para Deus, Deus não tem o mesmo conceito de vida que nós. Nós podemos encontrar vários textos que dizem isso. Efésios 2:1, Paulo vai dizer: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a vida, né? Então, Lucas, a parábola, Jesus conta uma história sobre um filho que pediu as coisas para o pai e saiu para ganhar a vida, não queria mais saber de Jesus, não queria mais saber de Deus, não queria mais saber do pai. Quando ele volta, Jesus recebe ele com alegria, ou na história é o pai, né? Recebe ele com alegria e diz o quê? Vamos nos alegrar porque esse rapaz estava morto e ressurgiu. E aqui nós temos que entender uma coisa importante, já para a gente finalizar. Apocalipse, se você puder abrir, ou Pedro coloca aqui, Apocalipse, capítulo 20, vai dizer uma promessa que deve servir de satisfação para o cristão e superar todas as dificuldades na vida do crente.
na vida de uma ovelha de Jesus? Apocalipse 20, versículo 6, vai dizer uma coisa importante. Lembre-se, Jesus está a dizer, no texto que nós lemos, que ele é a ressurreição. Ele é que ressuscita uma pessoa que está morta nos pecados. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, esses da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com ele durante toda a eternidade. Então eu recebi aqui uma informação. Quem for ressuscitado em Cristo, quem participar da ressurreição, dessa ressurreição que Jesus é, não vai participar da segunda morte. Mas eu ainda não sei o que é a segunda morte. Só aprendi que parece que é uma coisa boa você participar da primeira ressurreição, porque não participa da segunda morte. Agora, o que é a segunda morte? Continuamos a ler, chegamos no versículo 10. Descobrimos que, versículo 10, o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram lá os demônios, os falsos profetas, as bestas e tudo, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nós cremos que o lago de fogo é um lugar onde o diabo, os demônios, todas essas seres caídos vão sofrer o quê? Tormentos, quando? De dia e de noite. Quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, eternamente. Já tenho duas informações. Ainda não consegui ligar elas. Uma delas é: quem ressuscitar em Cristo não participa da segunda morte. Outra ressurreição é: diabos, demônios, tudo vai ser lançado no lago de fogo para ser atormentado sempre. Ainda não consegui linkar as coisas, mas, versículo 12. Vi também os mortos, todos os mortos que já morreram, todas as pessoas mortas, os grandes, os pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram livros para esses mortos, os que não ressuscitaram, os que não têm vida em Cristo. Abriram livros, vários livros para esses mortos. Abriu ainda um outro livro, o livro da vida. Esse é para os que ganharam vida em Cristo. Está lá o nome das pessoas. No livro da vida está lá o nome das pessoas que têm vida em Cristo. Mas os mortos têm vários livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nesses livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam. Ou seja, pode ter morrido há 300 mil, 2 mil anos atrás. O mar devolve os mortos. A morte e o além entregam os mortos que nele havia. E todos esses mortos vão ser julgados. Foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Quem se lembra do que é o lago de fogo? Lugar de tormento, dia e noite, séculos. A morte é jogada lá. Já está o diabo lá nesse dia, já está todo mundo lá. Essa é a segunda morte. O quê? O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a promessa de Jesus. Eu não sei se é importante para você isso, ou se é importante uma vida aqui na terra. Mas a promessa de Jesus é que a pessoa que encontra vida em Jesus Cristo, que é ressuscitado a primeira ressurreição, que é aqui a espiritual, não vai ser lançado eternamente no lago de fogo para ser atormentado. Nós não cremos num inferno temporário. Pelo menos não é o que está dito aqui. Nós também não cremos num purgatório, porque não é a Bíblia não nos diz algo a respeito disso. Nós cremos que ou a pessoa tem ressurreição em Cristo, ou ela não tenha julgada como morto. Irmãos, a promessa para quem é ovelha de Jesus é que Jesus é a ressurreição e a vida. E a eternidade é ao lado dele. Num lugar maravilhoso, que quem continuar ou quem ler o Apocalipse e as outras passagens vão saber, isso é tema para outra mensagem. Mas é nessa promessa que nós nos baseamos. Era com isso que Paulo tinha em mente. Não era em viver uma vida boa aqui. Paulo falava, eu tenho certeza que eu vou sofrer aqui na terra. Mas eu vivo o que eu vivo porque eu sei de onde Jesus me livrou para passar a eternidade.
uma outra promessa de Cristo é uma promessa maravilhosa que nós lemos no começo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Perceba, Jesus nunca ensinou alguém a ser ovelha. Ou a pessoa é ovelha ou ela não é ovelha. Porque Jesus é que é o pastor. Eu lhes dou a vida eterna, que é o que nós acabamos de ver. Eles jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha que promessa maravilhosa. A partir do momento que nós somos ovelhas de Jesus, ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Jesus. Qualquer pessoa que diz que uma pessoa, depois de ter sido salva, pode perder a salvação ou pode se desviar do caminho de Jesus, está a menosprezar as próprias palavras de Jesus. Jesus disse, porque a mão do meu Pai é que rege as ovelhas, não é a ovelha que é culpada de escapar, é o pastor que guia a ovelha. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar isso. Paulo vai saber também falar muito bem sobre isso, né? Em Romanos 8, vai dizer, porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem qualquer altura ou profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar uma vez que nós recebemos vida. Não é uma coisa de morre, vive. Não, está morto nos delitos e pecados. Quando Jesus ressuscitar espiritualmente, que é o que aconteceu com a gente, quando acontecer isso, nós ganhamos vida. O nosso nome está escrito no livro da vida e nós não vamos passar pela segunda morte. Vamos passar pela primeira morte, que é quando o nosso corpo morre, né? Muito bem, irmãos. Conclusão, então, para a gente encerrar. Nós temos que colocar os nossos pedidos diante de Jesus Cristo, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Marta era uma ovelha de Jesus. Sabe como ela fez o pedido para curar o irmão dela? Olha aí, João 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, o quê? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Acabou a mensagem aí. Deixou a coisa no ar. Não falou, vem correr, igual a nossa oração, né? Pelo amor de Deus, ele é tudo que eu tenho. Senhor, ó, não, se o cara morrer, se ele morre, não tem... Né? Igual a gente costuma orar. Não. Olha, Senhor, tá bem enfermo aquele a quem o Senhor ama. Faz o que achar melhor. Isso é um exemplo de oração de uma ovelha. Nós também devemos fazer assim. Né? Ela deixou o assunto... Jesus tinha as coisas dele para fazer e ela deixou o assunto ali, né? A verdadeira fé e a autêntica humildade dos santos consistem justamente nisso. Com frequência, os filhos de Deus, os salvos, precisam treinar as suas mentes para aprender essa grande lição. Nada nos ajuda tanto a suportar as provações da vida quanto a firme convicção da perfeita sabedoria de Deus em tudo. Ele conduz tudo ao nosso redor. A fé de verdade, não é ordenar alguma coisa. A fé verdadeira em Cristo Jesus é dizer, os meus dias estão em suas mãos. Faze comigo aquilo que desejares, como e quando tu quiseres. Não se cumpra a minha, mas sim a tua vontade. O mais elevado nível de fé é o de ser capaz de esperar e permanecer quieto e não se queixar da vontade de Deus. A nossa vida está na mão de Deus e Ele vai guiar. A segunda conclusão é que quem não é a ovelha de Cristo nunca vai crer em Jesus, não importa o que aconteça. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro? Olha o versículo 45 do capítulo 11. Jesus acabou de ressuscitar um morto. Os judeus estavam na casa de Marta, já os 4 dias consolando ela, diz o texto, quem quiser ler em casa. Jesus ressuscita e o morto sai enfaixado de lá de dentro do túmulo. Já estava com o corpo já a cheirar mal. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Alguns creram em Jesus. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus, contar tudo isso que tinha feito
para os fariseus fazer ali um motim contra Jesus. Quem não é ovelha de Jesus, não importa o que Jesus faça. Não importa o que a gente faça para tentar ganhar. A gente pode até pregar um falso evangelho e trazer uma pessoa para a igreja. Ela passa 30 anos crendo num falso evangelho e vai para o inferno. Quem se lembra da história que Jesus conta sobre rico e Lázaro? É outro Lázaro esse, é só o nome que é igual. Mas quem se lembra da história do rico e Lázaro? Tava lá o rico no inferno, e Jesus conta uma história, a dizer que o rico fala para Abraão: manda alguém dos mortos ir lá pregar na minha família, porque a gente não tinha ouvido o evangelho. A gente não cria verdadeiramente em Jesus, manda alguém dos mortos, porque se alguém dos mortos for lá pregar para ele, de certeza que eles vão se converter. Aparece lá um morto. E o Abraão fala assim: não, eles já têm lá o evangelho. Se eles não ouviram o evangelho, não importa o que eu faça, nem que eu mande aqui 300, não importa o que eu faça, eles não vão se converter. Porque o evangelho, como Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação do cristão. O poder de Deus é o evangelho, não é uma meia mensagem, não é um meio evangelho. Nós ouvimos a voz de Deus porque Jesus quis que nós fôssemos ovelhas dele. Terceira, é bem rápido, já vamos mesmo acabar. As promessas de Cristo para suas ovelhas são maravilhosas e hoje nós vimos duas promessas. Uma presente e uma promessa futura. A promessa presente é que ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos de Jesus. E nós temos que ter satisfação em Jesus por isso. Porque não depende, Jesus é que vai nos guiando para a gente ir para o reino dos céus. Se dependesse de mim, eu estava mortinho, estava perdido, porque eu quero fazer um monte de doideira. Jesus é que me mantém com foco nele, né? Então essa promessa é maravilhosa, ele nunca falha. Ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas não conseguem se manter no caminho ou se manter a salvo, elas são frágeis. Mas o pastor é que cuida delas. E a promessa futura é que essas ovelhas que encontram vida em Cristo não passam pela segunda morte, mas viverão eternamente com Cristo nos céus. Sem dor, sem choro, sem pranto, sem morte, eternamente. Enquanto que o oposto disso é o lago de fogo. Dor, choro, tormento, pranto, dia e noite pelos séculos dos séculos. Apropriar-se e tomar posse dessas promessas é que dão alegria e satisfação para nos regozijar em Cristo, não importa o que a gente esteja passando na nossa vida. É assim que nós glorificamos a Deus. E para encerrar, quarto e último, uma mensagem para os visitantes. Não há nada melhor do que pertencer a Jesus. Ser ovelha de Jesus é deixar-se ser guiado pela mão poderosa dele, e isso é a maior tranquilidade e paz que uma pessoa pode encontrar. Se você tem o desejo de buscar e conhecer mais sobre Jesus, saiba que ele também tem esse desejo. E essa igreja está aqui para ajudá-lo nessa caminhada, tanto os irmãos quanto as mensagens, né, que nos ensinam aqui. E uma mensagem para quem já é ovelha de Jesus. Você tem desfrutado da segurança na salvação em confiar no bom pastor? Você tem desfrutado disso diariamente? Isso é mais satisfatório do que as dificuldades da vida? Você tem se surpreendido diariamente com Jesus? Como os discípulos, como Marta, como quem ouvia? Diariamente na sua leitura, você se surpreende, você se alegra, você se regozija? Você tem se regozijado nas promessas dele? E essa alegria nas promessas tem superado as suas tristezas e dificuldades? Irmãos, eu encerro aqui na esperança de que Deus nos conceda graça de nos alegrar nele, graça de encontrar nele a verdadeira salvação, graça de encontrar diariamente na leitura da Bíblia alegria, regozijo, paz. Diariamente, se nós formos ler diariamente o mesmo versículo, esse versículo tem que nos alegrar todo dia. Não é porque a gente já conhece o versículo que a gente deixa de se satisfazer nele. Mas diariamente eu espero que Deus... Não deve ter ficado bom a transmissão, foi caindo no microfone. Diariamente eu espero que Deus nos conceda essa alegria e a vida eterna através do próprio Senhor Jesus, o único caminho para a vida eterna. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Eu acho que posso encerrar, né? Então nós vamos encerrar e cada um está já dispensado para um bom domingo aí, que eu espero que seja uma boa semana. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma mensagem que
que foi pregada aqui, agradecemos porque o Senhor é maravilhoso nos seus ensinamentos bíblicos. Nós nos alegramos em conhecer a verdade num mundo que tem buscado a verdade em todos os lados. Todas as pessoas têm essa necessidade de encontrar uma verdade em algum lugar. Nós encontramos em Ti, Senhor. Nós confessamos o Senhor como Cristo, como aquele que veio ao mundo para salvar o mundo, como aquele que é a ressurreição e a vida, e é em Ti que nós buscamos a vida eterna, Senhor. Que o Senhor guarde em nós esse desejo diariamente, que console-nos nas dificuldades e que seja a nossa alegria em todos os momentos. Dá-nos um bom domingo, uma boa semana e nos prepare para glorificar a Ti diariamente, moldando o nosso coração de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, e até o próximo domingo.